E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula do Planeta Humanas. Nessa aula de hoje, a gente vai falar sobre países que controlam a internet. Especificamente, eu vou trazer aqui para vocês a lista dos países que mais controlam a internet atualmente. Falo atualmente, né, 2022. E também eu vou explicar para vocês os motivos desses países serem considerados os que mais controlam a internet. Então você já sabe o assunto de hoje, vamos direto ao ponto. E para a gente começar, eu quero destacar primeiramente a importância que a internet tem para a gente nos dias atuais, né? Certamente, há sim as pessoas que ainda não têm lá tanta afinidade com o mundo virtual, não acessam a internet e não têm o menor interesse de acessar. Mas é inegável que para grande parte da população mundial, a internet é de extrema relevância no seu dia a dia, né? Muitas coisas que as pessoas fazem dependem muito da internet. E aí eu trouxe para vocês alguns exemplos para vocês visualizarem de que forma a internet está presente no nosso dia a dia e em que áreas, em que aspectos ela acaba sendo muito importante para nós. Tá aí os exemplos, né? A informação, a comunicação, o trabalho, o consumo, o entretenimento, a educação, cidadania, todos esses pontos dependem muito da internet hoje em dia. E tem mais, a gente não precisa nem ir muito longe para pensar na importância da internet, né? Afinal, isso aqui que a gente está fazendo, né? Eu gravando um vídeo, vocês assistindo, depende também da internet. Então a gente pode pensar que se não existisse internet, isso talvez não seria possível também. Então, ó, destacado aí, né, a importância da internet para a nossa vida, eu tenho que falar que, infelizmente, alguns países não reconhecem essa importância. E pior, fazem o controle do acesso à internet da sua população de maneira tão dura que acabam na prática fazendo disso um instrumento de controle dessa população. Controle do conteúdo, a vigilância tão forte do que as pessoas fazem que acaba então se tornando um instrumento de alienação das pessoas. A gente vai falar desse tema algumas vezes no vídeo, afinal os países que vocês vão ver aí na lista, né, dos que mais controlam a internet, são países que usam esse controle justamente para controlar a sua população. Então, né, bora ver quem são essas belezas aí, quem são esses países que fazem essa maravilha aí para a sua população. Antes, só um esclarecimento, né, a lista que eu vou mostrar para vocês não foi uma lista criada por mim. A lista que eu trouxe aqui está presente em um estudo feito pela Comparitech, que é uma empresa de consultoria britânica. E essa empresa, que existe desde 2015, trabalha com análises, ferramentas, informações em geral, para ajudar consumidores a tomar as melhores decisões sobre produtos cibernéticos. Esse é o trabalho que eles fazem, né? E lá em janeiro de 2022, eles trouxeram uma matéria, né, com esse estudo, e a matéria tem como título Censura na Internet 2022, um mapa global das restrições à internet. Eu vou deixar o link dessa matéria que traz esse estudo aí na descrição, e aí se você tiver interesse, se você tiver curiosidade, depois você vai lá e dá uma olhada. Só um detalhe, né? A matéria está em inglês, mas você pode aplicar lá aquele tradutor que você vai conseguir ler tranquilamente a matéria, beleza? Então bora lá, acabou o mistério. Vamos à lista aí dos países que mais controlam a internet. E quais serão esses países, hein? E melhor, será que o Brasil está entre esses países? Qual será a colocação do Brasil com relação aos países que mais controlam a internet? E para a gente começar essa lista, tá aí o top país que mais controla a internet. Será que você sabe qual é? É esse aqui, ó. A China. Nossa querida China, né? A República Popular da China. A China é um dos países top controladores da internet. Para vocês terem uma ideia, dá uma olhadinha nesse cadeado aí que eu coloquei. A informação dele significa o seguinte. Nessa pesquisa que foi feita aí pela Comparitech, colocaram-se 11 critérios para definir os países que mais controlam a internet. E adivinha só, a China bate os 11. De todos os quesitos avaliados, a China bate todos eles. Agora, quais são os motivos, né, dela ter tomado aí essa nota 11/11? Bem, meus queridos, na China, há proibição para mídias sociais, no caso as ocidentais, né? E da mesma forma, há proibição para aplicativos de mensagem, também, claro, os ocidentais. Lá na China, eles têm as próprias redes sociais deles, têm os próprios aplicativos de mensagem e só são permitidos esses. Então, Instagram, TikTok, Facebook, entre outras redes sociais que a gente conhece e utiliza aí no nosso dia a dia, não são permitidas na China. Além disso, na China há bloqueio de torrents e VPNs, a proibição de sites mais 18, a censura de conteúdo, principalmente conteúdo político, e aí a gente volta àquela questão que eu tinha falado lá no início, né? O controle da internet
principalmente controle de conteúdo, serve para manter a população alienada de certa forma. Na prática, isso funciona assim. Não permito que esses conteúdos cheguem à minha população, porque isso pode ser perigoso. Isso pode despertar uma consciência, pode despertar uma criticidade que vai ser prejudicial para o que a gente está fazendo aqui, vai ser prejudicial para o nosso governo. Então, filtra, barra esses conteúdos, não deixa isso chegar à população. E aí, nesse mesmo sentido, há também a vigilância da navegação dos usuários. Isso quer dizer que é feito aquele filtro, e mesmo depois de ser feito o filtro, aquilo que é disponibilizado para a população ainda está sob vigilância. É visto a todo instante aquilo que as pessoas estão acessando. E se elas fogem um pouquinho da linha, certamente pode haver uma punição para essas pessoas. Infelizmente, isso existe e está presente aí na China. Agora vamos conhecer o próximo país top controlador da internet. E olha aí que interessante, o próximo país ele está no mesmo patamar que a China. Ele também é um país 11/11 controlador da internet. E esse país é a nossa querida Coreia do Norte, né? A tão falada, tão criticada Coreia do Norte. Mas, gente, será que tem motivos mesmo para a gente criticar a Coreia do Norte? Bom, outros aspectos a gente pode analisar depois. Vamos analisar agora o comportamento do país com relação a essa questão, né? Será que eles controlam tanto assim a internet? Na verdade, isso é uma pergunta retórica, né? Tá aí na tela de vocês que a Coreia do Norte também é 11/11. Isso quer dizer que de todos os critérios que foram avaliados para definir o país como top controlador, a Coreia do Norte também atendeu a todos. E o que acontece na Coreia do Norte, gente? Para não ser repetitivo, tudo aquilo que eu citei da China também acontece na Coreia do Norte. Só que a Coreia do Norte ela tem uma peculiaridade que eu queria chamar a atenção aqui também. E qual é essa peculiaridade? Bom, nesse país, o acesso à internet é para poucos. Somente pessoas autorizadas pelo governo, e geralmente são pessoas que fazem parte do próprio governo, é que podem acessar a internet. A grande população, o povão mesmo, não tem acesso à internet. Eles têm acesso sim a outra coisa lá que você pode chamar de internet, né? Mas, enfim, tem suas particularidades. Vou explicar para vocês. Além de pessoas ligadas ao governo, ligadas à elite governamental, né? Fala-se também que algumas pessoas que precisam, por conta do seu trabalho, manter contato com o exterior, também podem acessar a internet. Mas, como você deve saber, isso é feito assim, com um controle extremamente duro. E agora falando do povão, né? Dentro da Coreia do Norte, existe uma rede doméstica, ou seja, uma rede interna dentro do país, que é chamada Kwangyon, né? Não sei se é essa a real pronúncia, né? Afinal, eu não falo o idioma lá da Coreia do Norte. Mas também isso não é relevante. O importante é você saber que essa Kwangyon aí é uma rede que funciona somente dentro da Coreia do Norte. E as pessoas lá dentro da Coreia do Norte podem sim acessar. Inclusive o acesso é gratuito, né? Mas não vá pensando que é coisa boa. Essa rede é totalmente controlada, totalmente vigiada. E tudo aquilo que os cidadãos fazem dentro dela é visto, é verificado pelo governo. Então, não tem muito o que fazer. Inclusive, todo o conteúdo que tem dentro dela é um conteúdo filtrado pelo próprio governo, né? Tem lá coisas, conteúdos, informações, somente que são autorizadas pelo governo. Então, controle total também. Tá aí para vocês os motivos de a Coreia do Norte também ser um dos top controladores da internet. Visto aí o segundo país dessa lista, que na verdade divide a primeira colocação com a China, né? Vamos ver agora o próximo. Será que você tem ideia de qual é o próximo país dessa lista? Sem rodeios, o próximo país dessa lista, o próximo top controlador da internet é o Irã, gente. A República Islâmica do Irã. O Irã é outro país que a gente vê ser muito criticado, né? Principalmente das bandas de cá do Ocidente. E criticado por diversas questões que pra gente desse lado aqui são totalmente erradas. E bem, quando se trata de controle da internet, ele também carrega esse fardo negativo, né? E os motivos, gente, do Irã ser um dos top controladores da internet, sendo um 10/11, inclui todos aqueles casos que a gente viu tanto para a China quanto para a Coreia do Norte, só que o Irã perde, né, entre aspas, em um desses critérios que foram colocados aí, que é o critério torrent. Lá no Irã, os torrents são parcialmente bloqueados. Ainda existe a possibilidade das pessoas baixarem, né, um filminho tal, aqui do Ocidente, se deleitar, né, com as coisas que vêm da nossa cultura que são tão criticadas, tão demonizadas por eles lá. Então, existe essa possibilidadezinha aí no Irã. Fora isso, todos os outros pontos são idênticos aos que a gente viu de China e também da Coreia do Norte.
Só para relembrar para vocês, né? Redes sociais restritas e cada vez mais crescendo a restrição, proibição de aplicativos de mensagens, quanto às VPNs, algumas são autorizadas pelo governo, mas claro, só aquelas que o governo tem total controle sobre elas. Além disso, tem também a proibição dos sites mais 18 e censura também de todo o conteúdo da internet, principalmente conteúdo político, e vigilância dos usuários, né? Vigilância do que as pessoas estão acessando aí na rede que, enfim, ainda é permitida lá. Esses são os motivos que fazem aí do Irã também ser um país top controlador da internet. Seguindo a lista, interessante, né, que a gente não tem país 9/11, mas a gente tem alguns que são 8/11 e 7/11. Esses próximos países, eu não vou entrar no detalhe deles, porque se eu fizesse isso, essa aula ia ficar muito extensa. Eu vou recomendar a vocês que para os próximos países, vocês deem uma olhada lá no link, tem uma tabelinha mostrando cada critério e o que esses países atendem ou não, beleza? O que eu quero destacar aqui com vocês é justamente a nota que esses países recebem, né? E o quão perto eles estão de se tornarem, quem sabe aí nos próximos anos, uma Coreia do Norte ou uma China da vida. Então, com a nota 8/11, a gente tem aí, ó, Belarus, Catar, Síria, Tailândia, Turcomenistão e os Emirados Árabes Unidos. 7/11, a gente tem Bahrein, Cuba, e deixa eu abrir um parênteses aqui para Cuba, né? Eu imagino que muita gente que assistiu esse vídeo imaginou que Cuba estava aí entre os top dos top controladores da internet, né? Mas Cuba ainda está um pouquinho atrás, né? Ainda tem algumas brechas lá na internet de Cuba, para quem consegue acessar a internet, né? E isso faz de Cuba somente um candidato a ser um top controlador da internet. Continuando a lista, né? A gente tem aí também Egito, Cazaquistão, Guiné Equatorial, Eritreia, Malásia, Omã, Paquistão, Rússia, Arábia Saudita, Turquia, Uzbequistão e o Iêmen como países que estão aí 7/11, considerando os critérios, né, de avaliação dessa pesquisa para definir os top controladores da internet. Abaixo desses países a gente ainda tem aí os 6/11, 5/11 e assim por diante. Por enquanto, eles ainda são países que estão ali razoáveis no sentido liberdade para acessar a internet. Vocês podem consultar todos esses países também lá na lista que está disponível no estudo que eu deixei o link na descrição. Eu quero falar agora, gente, do Brasil, né? Como você já deve ter percebido aí, o Brasil não está entre os cabeças de controle da internet. Ele não está nem aí entre os 7/11, né? Mas qual será então a nota do Brasil? Qual será a posição que ele está nessa pesquisa? Vamos direto ver, ó. Tá aqui o nosso querido país. O Brasil, gente, por incrível que pareça, ele é um dos tops liberdade da internet. Ou seja, ele tem poucas questões ali que envolvem controle da internet, o que faz a gente ter uma grande liberdade ainda, se comparado àqueles países que estão lá no topo, né? Aqueles que a gente falou, como China, o Irã, Coreia do Norte. Enfim, temos uma até grande liberdade para acessar a internet, coisa que devemos comemorar, né? Afinal, ter liberdade para acessar a internet, como a gente viu lá no início, é uma coisa muito importante. E a gente tem que dar muito valor a isso e prezar, cobrar, correr atrás para que isso seja mantido. E possíveis ações que venham aí ser propostas para controlar a nossa internet, não dá para aceitar essas coisas. Fica ligado nisso aí, ó. Mas bora ver quais são ainda os pontos que o Brasil peca, né? Quais são os 2 pontos aí que são tirados dele nessa pesquisa. Basicamente, o que o Brasil peca nesse sentido, né, liberdade de acesso à internet, é restrições ao torrent, e da mesma forma, há também restrições para aplicativos de mensagens e VoIP. E esse ponto, inclusive, é comentado na matéria, viu? Abre-se um espaçozinho na matéria para comentar sobre isso, no sentido de demonstrar uma preocupação com o Brasil. Quem costuma assistir jornal deve lembrar que recentemente houveram aí algumas discussões a respeito de impor restrições a alguns aplicativos, como por exemplo o WhatsApp, o Telegram. E é nesse sentido, é nesse ponto aí que a matéria demonstra algumas preocupações. Cita-se lá, né, que existe um projeto de lei no Brasil que ameaçou obrigar a rastreabilidades em mensagens privadas. Esse é o ponto que eles demonstram preocupação. Mas eles não colocam isso como um ponto a menos para o Brasil, porque até a data da publicação da matéria, isso ainda era somente um projeto de lei. Ele ainda não tinha força de lei. Então isso é algo para a gente ficar de olho, né? Esses são os pontos a respeito do nosso país. Olhando bem, né, a nossa situação não está tão ruim. Isso é uma coisa boa, mas vamos ficar atentos. Isso é uma coisa que a população tem que sempre ficar de olho, porque a gente não pode perder liberdade, né?
pelo menos ao meu ver, ela tem que ser sempre ampliada. Quanto mais a gente puder ampliar a liberdade, claro, mantendo a ordem, né? Que a gente então o faça. Beleza, gente? Então, esse é o nosso conteúdo de hoje. Agora diz aí o que você achou, né? Você sabia dessa lista? Imaginava que eram esses os países que estavam no top controladores da internet? Imaginava que o Brasil estava tão bem nessa pesquisa aí como eu mostrei? Fala aí pra mim nos comentários. E se você está gostando do conteúdo que eu estou trazendo para vocês, faz o favor de deixar aquele like, porque isso é bem importante para aumentar o engajamento e fazer esse canal crescer. Da mesma forma, ó, se inscreve, porque tem muito mais conteúdo para ser trazido aqui para vocês. Deixa aí a inscrição, ativa aí o sininho, vamos fazer parte da família Planeta Humanas, fechou? Dado aí os recados, gente, eu vou ficando por aqui. Obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente vai se vendo nos próximos, beleza? Até mais e aguardo vocês.